carne mais barata do mercado é a carne negra. Oi gente, tudo bem? Eu falei para os meus amigos que eu ia fazer esse vídeo, então chegou o momento. Eu vou falar aqui sobre o mulherismo africano. E para falar sobre esse assunto, eu preciso fazer um recorte histórico bem rapidinho sobre o matriarcado, onde surgiu e como. E para fazer esse recorte, eu vou usar um autor chamado Diop, que ele é referência nos estudos sobre a África, ele é um historiador africano. E o Diop ele propõe uma teoria chamada teoria dos dois berços, onde a gente tem o berço sul e o berço norte. O berço sul compreende a África, que tem um sistema organizacional da sociedade, que é o matriarcado, e temos o berço norte, que é a Europa e o Oriente Médio semita, que tem um sistema organizacional chamado patriarcado. A gente sabe que a gente tem um choque entre patriarcado e matriarcado, a gente tem um choque entre Europa e África. E é exatamente entender esse choque para a gente entender o hoje, entender o assunto que eu quero tratar aqui. E o autor usa um argumento climático para falar sobre esses dois berços. A gente entende que a Europa ela tem um clima relativamente frio, então nas sociedades nômades era comum o homem tomar a frente porque ele tinha todo esse sentido de masculinidade, de proteger a família. Então ele tomava a frente, ele que caçava, ele que buscava alimento, ele que protegia, e a mulher ficava mais reclusa dentro de casa. E já no sul, a gente tinha um clima propício à agricultura. Então era a mulher que desempenhava esse papel de produção alimentícia, que era a plantação, a colheita. Então você vai ter a mulher tendo um papel dentro da organização social um pouquinho maior e bem mais interessante. Então quando você vai ter esse choque entre essas culturas, entre essas organizações sociais, você vai ver a Europa não aceitando de jeito nenhum que as primeiras organizações sociais onde surgiu a humanidade foi em África, e essas organizações sociais eram ditadas por mulheres. Então você vai ter a tentativa de apagar esse lado da história. E a gente pode observar, uma das coisas que aconteceu é que a gente tem uma rainha, a primeira rainha do Egito, chamada de... Eu vou deixar o nome dela aqui porque eu não vou cometer esse erro de errar esse nome. E ela foi a primeira rainha do Egito, e ela tomou frente no comércio, tomou frente em guerras. Ela foi simplesmente apagada da história. Quebraram monumentos, queimaram as coisas, tudo isso é autoexplicativo, né? Então também para tentar fazer com que as pessoas acreditem que tudo começou a partir do momento que a Europa chegou, que a Europa, que é o berço da civilização, a gente vai ter produções científicas dizendo que o matriarcado ele é o estágio primitivo da evolução humana e o patriarcado é o auge, o ápice dessa evolução. E para justificar isso, eles vão voltar em sociedades antigas falando que quando se tinha um matriarcado, a gente tinha poligamia, a gente tinha incesto, a gente não tinha uma organização familiar bem definida. E só depois que o homem tomou frente e passou a ser o chefe da família e que instaura o patriarcado, que a gente vai ter uma família monogâmica e totalmente organizada. Esse é um dos primeiros argumentos para tentar apagar essa história e essa influência da mulher. A gente também tem outras figuras femininas que foram importantes na organização em África, que tem uma linhagem de rainhas, que eu com certeza vou falar esse nome errado, vocês me perdoam, que é a linhagem das rainhas Candace. Elas eram da Etiópia, e a gente vai ter uma delas que é extremamente importante, que ela não vai se submeter ao domínio romano, ela vai impedir o avanço de Alexandre Magno sobre o Nilo. A gente também tem uma rainha que foi citada na Bíblia, que é a rainha de Sabá, que ela é admirada por sua sabedoria e seu conhecimento filosófico. Ela vai até de encontro ao rei Salomão, citado na Bíblia. E a gente também tem organizações pequenas que também não são de grande responsabilidade política, que são os clãs. Por exemplo, na Nigéria, a gente vai ter clãs totalmente femininos e totalmente masculinos, em que estão numa complexidade e uma coletividade. Vai ter homens desempenhando papel que hoje em dia a gente chama de papéis de mulher, e vai ter mulheres desempenhando papéis que são ditos como papéis de funções do homem.
Então você vai ter uma coletividade dentro dessas organizações. O nome também, ele era passado de mãe para filho, a hereditariedade era de mãe para filho, então você nunca vai ser um príncipe se sua mãe não for uma rainha, por exemplo, entendeu? E até mesmo, né, em relação à união de homem e mulher, o nome que o homem vai ter será o nome dessa mulher, ele que vai adotar o nome da mulher. E caso ele seja um homem que não esteja adepto a esse tipo de organização, seja uma pessoa preguiçosa, assim, a mulher, ela é livre, totalmente livre, para não querer ele mais. E em uma sociedade patriarcal, uma mulher separada é a pior coisa do mundo, né? A gente precisa também entender as influências religiosas, que quando tem esses dois choques entre esses berços. Temos a religião cristã e também temos a islâmica. A religião cristã, que vem com o surgimento da humanidade com Eva e Adão, que tem a mulher como o primeiro ser humano a pecar. Então o pecado original, ele surgiu da mulher. Então você vai ter essa concepção. Como assim? Se uma mulher foi capaz de começar a imoralidade no coração do homem, da humanidade, como é que ela tem capacidade de organizar alguma coisa? Como é que ela pode ter frente em um papel social e político? Entendeu? É botado essa credibilidade da mulher em xeque. Assim também como no islâmico, que no Corão tem diversas citações em que meio que apedrejam pessoas que adoram deuses pagãs, entendeu? E a gente precisa também citar uma importante, para entender esse paralelo entre matriarcado e patriarcado, entender que o matriarcado ele está ligado à agricultura e à produção de alimento, por exemplo. A gente tem o mito criador do Egito, que é de Ísis e Osíris, onde Ísis, ela é uma mulher que ela está ligada à agricultura, foi ela que descobriu o trigo. Então a mulher, ela estava muito ligada à produção de alimento, de geração de vidas e geração do alimento em si, da produção alimentícia, que ela é essencial para a manutenção da vida humana. Então, fazendo esse breve recorte historiográfico, a gente precisa entender agora o que é o mulherismo africano. E antes de explicar isso, a gente precisa entender também o feminismo, porque o mulherismo, ele é uma resposta ao feminismo. O próprio nome, mulherismo, ele é uma resposta à questão de gênero do feminismo. Se não me engano, uma das ondas do feminismo, que foi o movimento sufragista em 1870, nos Estados Unidos, você vai ter a ratificação do voto do homem negro. E as feministas brancas, elas vão ficar extremamente putas. Como assim? Não é a gente que está votando agora, e sim um homem negro. E aí então você vai ter meio que uma separação do feminismo negro e do feminismo branco. As mulheres negras vão começar a entender, epa, eu sou necessária até esse ponto, né? Então o povo preto, ele é necessário até onde convém, entendeu? Se ele desafiar a supremacia branca, ele já é descartável. Então você precisa entender a disparidade que é o movimento feminista negro e o movimento feminista branco. Enquanto as mulheres saem daquele seu ciclo familiar, aquele seu ciclo em domicílio, para lutar por direitos de trabalho e direito ao voto, mulheres negras já estavam trabalhando há anos como escravas e depois de libertas, trabalhando por salários irrisórios para tentar ter o pão de cada dia, entendeu? Então, enquanto as mulheres brancas saem de casa, queimam sutiãs, as mulheres negras estão lá catando a cinza dos sutiãs das mulheres brancas, entende? Então entender essa disparidade. E aí vem o mulherismo africano, que ele é como uma ideologia para as pessoas que se identificam como afrodescendentes, e é uma ideologia para resgatar o lugar de origem do povo negro. Ele não tem distinção de sexo, não tem distinção entre homens e mulheres, ele quer realmente o coletivo, quer juntar o povo negro, entendeu? Entende que o homem biologicamente ele é mais forte, que a mulher ele vai ser extremamente necessário, e o homem entende que a mulher é geradora e potenciadora de vidas.
Então é esse trabalho em conjunto, é essa dualidade que o mulherismo africano ele vem trabalhar, entendeu? Ele vem implantar, trabalhar. E ele surgiu com uma afro-americana chamada Cleonora, e ela quer realmente isso. Ela vem com essa ideia de resgatar a história, resgatar o lugar em que fomos tirados e mostrar que a gente não está lutando para ocupar algum lugar que nunca foi nosso, e sim para voltar a um lugar que sempre foi nosso e reconstruir a história da África negra, entendeu? E é isso, gente. Tem uma filósofa brasileira que ela é muito massa, o nome dela é Catiúcia Ribeiro. Então eu recomendo vocês a irem atrás dela, a ir no Instagram dela, a procurar os vídeos dela no YouTube, que ela vai explicar isso com uma imensidão de detalhes que é extremamente importante. E ela é muito massa, gente, vai atrás dela. E é isso. Muito obrigada, compartilha esse vídeo aí. E se eu tiver errado em qualquer coisa, me chama no direct que eu vou estar aberta a trocar uma ideia. Falou? Obrigada, gente. Tchau.